Aqui, chegando para tratar da interpretação e da integração da legislação tributária, artigo 112 do Código Tributário Nacional. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades, ou seja, em face do descumprimento de obrigações acessórias, interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, é um termo um pouco pesado para a esfera tributária, mas, enfim, acusado, é isso que está na literalidade do CTN, em caso de dúvida, e só em caso de dúvida. Porque se não houver dúvida, não há que se falar da aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional. E em caso de dúvida, quando houver dúvida, a capitulação legal do fato, se o fato se amolda, a prática infracional administrativa se amolda a uma prática A ou B, sendo que B tem uma capitulação melhor, então é B que será aplicada. 2, a natureza ou as circunstâncias materiais do fato ou a natureza ou extensão dos seus efeitos. 3, a autoria, imputabilidade ou punibilidade. 4, a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Em suma, todas as vezes que houver dúvida no que diz respeito à aplicação da lei tributária, no que diz respeito à prática de infração administrativa tributária, essa lei será aplicada de forma mais favorável, interpretada de forma mais favorável ao contribuinte. Uma vez visto o que nos interessava e o que nos faltava da legislação tributária, agora sim, obrigação tributária. Como vimos aqui, deixa eu sair da frente, como vimos aqui, a obrigação tributária, ela nasce com o fato gerador da obrigação tributária. A minha obrigação tributária, ela pode ser principal ou acessória. Dê uma olhada aí no artigo 113 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: a obrigação tributária, ela é principal ou acessória. Todas as vezes que eu falar em obrigação tributária principal, que é a obrigação de pagar nos termos do parágrafo 1º do artigo 113, eu preciso de lei. Lei estrito sensu. Princípio da reserva legal. Dê uma olhada no que diz o artigo 113, parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. É isso mesmo. A gente viu na linha do tempo da relação jurídico-tributária. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. E extingue-se juntamente com o crédito tributário dela decorrente. Ou seja, a obrigação, ela nasce com o fato gerador. Uma vez que ela nasce, nós vimos que depois é constituído o crédito tributário e uma vez honrada, ela vai se extinguir juntamente com o crédito. Acabou a obrigação. Pagou o crédito tributário, acabou a obrigação tributária. Observem que quando eu falo em obrigação tributária principal, o CTN fala em pagar tributo, e aqui muito simples, muito tranquilo, não é isso? Hipótese de incidência, ocorrência de fato gerador, tenho que pagar o tributo. Aqui, comportamento lícito. Pagamento em face de comportamento lícito, que, por sua vez, é hipótese de incidência da norma tributária. Por outra via, o artigo 113, parágrafo 1º, ele fala aí que a obrigação principal, ela tem por objeto também o pagamento de penalidade pecuniária. O que é penalidade pecuniária, gente? Multa.
multa. E de onde decorre isso? Decorre do parágrafo 3º do artigo 113 do Código Tributário Nacional. Diz o artigo 113 do Código Tributário, parágrafo 3º, do artigo 113 do Código Tributário Nacional, que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, ou seja, pelo descumprimento da norma que estabelece obrigação acessória, ou seja, pela prática de infração administrativa tributária, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Portanto, se uma obrigação acessória descumprida for sancionada com uma determinada penalidade e uma penalidade pecuniária, multa, no que diz respeito à multa, como quando eu falo em multa, eu estou falando em pagar multa, essa obrigação acessória vai se converter em obrigação principal. E é por isso que o parágrafo 1º do artigo 113 fala que a obrigação tributária principal, ela tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Porque a obrigação acessória, quando descumprida, ela pode gerar multa. E toda obrigação de pagar dentro da relação jurídico-tributária, sancionatória ou não sancionatória quando eu estou falando de tributo, sancionatória, quando eu estou falando de penalidade pecuniária, ela é uma obrigação de pagar. Tá bom, Aline, entendi. E do que se trata a obrigação acessória? Parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. A obrigação acessória decorre da legislação tributária. Aqui já pode ser legislação. A lei infralegal pode estabelecer um determinado comportamento. Ela regula como deve se cumprir as obrigações acessórias tributárias. A lei define que todos devem ter os livros fiscais obrigatórios sob pena de serem multados. Não é isso? E isso precisa estar em lei. Mas um ato infralegal, um regulamento, um decreto, ele pode dizer como esses livros devem ser escriturados. E uma vez que o contribuinte, por exemplo, não cumpra esse ato normativo infralegal de escriturar nos termos do regulamento, ele está descumprindo uma obrigação acessória. E ele pode ser sancionado, sim, por isso. Com base na legislação? Não. Com base na norma legal, que estabelece, por exemplo, que todo contribuinte deve ter um livro caixa, que deve observar a lei no que diz respeito às suas, que deve observar as normas jurídicas administrativas no que diz respeito às suas anotações. Caso não faça isso, multa no valor de 10% do tributo devido. Observe. A obrigação está na lei, a sanção está na lei, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, mas a lei remete a um ato normativo infralegal, a legislação, para que se cumpra com perfeição a obrigação tributária acessória de fazer a escrituração, as anotações no livro, nos termos determinados pela legislação. E assim não ser o quê? Sancionado. Portanto, quando eu falo em obrigação acessória, parágrafo 2º, volta lá para ler comigo. A obrigação acessória
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Fazer ou não fazer, obrigação de fazer ou não fazer. Uma vez descumprida a obrigação de fazer, não fazendo o que deve fazer, uma vez descumprida a obrigação de não fazer, fazendo o que não se deve fazer, por exemplo, embaraçando, não apresentando os livros fiscais, uma vez que precisam ser apresentados, se descumpre a obrigação tributária, a norma que estabelece a obrigação tributária acessória, e se sofre sanção, que pode ser uma penalidade pecuniária, que nos termos do parágrafo 3º do artigo 113 do Código Tributário Nacional se converte em uma obrigação principal de pagar. Obrigação tributária acessória também é chamada por alguns doutrinadores como obrigação instrumental. E por quê? Porque, diferentemente do direito civil, lá do direito privado, onde o acessório segue o principal, no direito tributário não. O acessório, ele não segue o principal. Vamos pensar da seguinte forma, tá? E aqui eu já respondi. A obrigação tributária acessória segue a sorte da obrigação principal no direito tributário? Não. Vamos pensar da seguinte forma. Um ente imune, ele pode ser, vamos pensar numa entidade assistencial, que já foi reconhecido o seu caráter assistencial pelo cumprimento do artigo 14 do Código Tributário Nacional, emitido o certificado de entidade beneficente, né, de assistência social, tá, o SEBAS, e é imune à obrigação principal, não paga tributo, no caso lá o imposto, né, impostos nos termos do artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição, não é isso? É. Lembra lá o que o artigo 14 do Código Tributário, quando a gente estudou a matéria, diz? A terceira obrigação dessas entidades? Manter livros, em suma, manter os livros fiscais adequados para que possam ser fiscalizados. Não é isso? É um ente imune que não tem obrigação de pagar imposto. Ou seja, não tem obrigação principal. Tem obrigação acessória? Sim. De cumprir o artigo 14.3 do Código Tributário Nacional. E se não cumprir o artigo 14.3 do Código Tributário Nacional? Pode ser sancionada, inclusive por meio de multa. E aí, um ente imune, em que pese não deter obrigação principal, né? Não ser obrigado a pagar tributo, ele pode sim ter obrigação principal de pagar o quê? Multa. Portanto, ente imune pode ser sujeito de obrigação principal? Obrigação tributária principal? Sim. Pode ser, sim, uma vez que descumpra alguma obrigação acessória. Exatamente pelo fato de que no direito tributário, o acessório, ele não segue o principal. Tenham atenção a isso.
Inclusive, artigo 116, parágrafo único, traz uma norma antielisiva, que diz o seguinte: a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Essa norma foi por muito tempo questionada, a sua constitucionalidade, e exatamente porque começou a aparecer situações de entes, né, entidades imunes, pessoas imunes, situações imunes, em que, por meio de uma simulação, se buscava afastar o cumprimento de obrigação acessória. Entretanto, na ADC 2446, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dessa norma antielisiva. Qual era o caso concreto? Vocês lembram daquela imunidade constante no ITBI que a gente tratou, que falava que pessoas jurídicas em realização de capital não pagam ITBI? Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês, em que um entrava com dinheiro e o outro com imóvel para constituir o capital social da empresa? Pois bem, o que vinha acontecendo, e a Fazenda percebeu isso, e observem, o parágrafo único do artigo 116 não é uma norma originária do CTN, é uma norma acrescentada pela Lei Complementar 104 de 2000, tendo em vista um olhar atento da Fazenda Pública. Porque o que começou a acontecer em face daquela imunidade lá? E isso só foi percebido exatamente em face da possibilidade de se fiscalizar o cumprimento das obrigações acessórias por meio daqueles que gozam de imunidade. Então, lembra lá da situação em que o cidadão entrava com dinheiro e o outro com imóvel, e eles constituíam uma pessoa jurídica no intuito dessa junção de constituir desses bens, de constituir o capital era 200 mil, um entrava com um imóvel de 100, o outro entrava com um valor de 100, transferia esse imóvel para a pessoa jurídica e estava lá constituído o capital de 200 mil. Só que a Fazenda começou a perceber o seguinte: peraí, não estou entendendo isso aqui. Por que eles estão constituindo uma pessoa jurídica dessa forma e 2 meses depois eles liquidam a pessoa jurídica? Porque está aqui no livro da pessoa jurídica, nos registros da pessoa jurídica. Porque o cidadão é criativo, minha gente. O brasileiro é um ser criativo. Porque se estavam valendo de uma simulação para, na verdade, se realizar uma compra e venda de um imóvel, por exemplo. E a gente sabe, compra e venda, contrato de compra e venda do imóvel, transferência da propriedade, lá quando registrar, tem que pagar ITBI. Não é isso? Então, o que a turma fazia? Vamos constituir uma pessoa jurídica de direito privado, você entra com dinheiro, eu entro com o imóvel. 3 meses depois, vamos dizer que não deu certo, você sai com dinheiro, aliás, eu que entrei com o imóvel, saio com o dinheiro e você sai com o imóvel. Eu tenho uma simulação que só foi permitida ser identificada, né, e que deu origem ao 116, parágrafo único, em face do dever de fiscalização também das pessoas
imunes das situações das pessoas e situações jurídicas imunes. Porque uma coisa é a imunidade tributária no que diz respeito à obrigação principal de pagar tributo. Outra coisa é a imunidade, é a existência da obrigação acessória. E aqui ninguém está imune de descumprir obrigação acessória quando determinada, por lei. Até mesmo os entes imunes. E nessas situações, exatamente por quê? Porque o acessório no direito tributário, ele não segue o principal. Certo? Pois bem, seguindo aqui, sujeitos da relação jurídico-tributária. Está lá no artigo 121 a 123 do Código Tributário Nacional. Diz o artigo 121 do Código Tributário Nacional que sujeito passivo da obrigação principal de pagar é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, que a gente já sabe que se transforma em obrigação principal. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal disse um contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador, ou seja, ele praticou o fato gerador. Parágrafo único, inciso 2. Responsável, sujeito passivo responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, ou seja, não praticou o fato gerador, não tem relação jurídica direta e pessoal com a situação, o ato, fato ou circunstância jurídica da vida eleita como hipótese de incidência da norma tributária, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei, ou seja, a lei diz o seguinte: meu filho, você não praticou o fato gerador, mas você tem condições de pagar por quem praticou em face de uma relação jurídica que você ostenta com ele. Exemplo, pai que paga tributo, pai ou mãe, né? Os pais que pagam tributos devidos pelo filho menor. O filho menor pode dever tributo? Pode sim. Quem é o sujeito ativo da relação jurídico-tributária? Artigo 119 do Código Tributário Nacional diz que o sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o cumprimento, não necessariamente instituir. Lembra lá das contribuições para categorias profissionais, as anuidades? Pois bem, o sujeito instituidor que detém a competência tributária é a União, mas o sujeito ativo da relação jurídico-tributária que vai cobrar lá, ao fim e ao cabo, é quem pode exigir, e aí são os conselhos. Artigo 122 do Código Tributário Nacional, sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto, estabelecido, obviamente, em lei. Artigo 123 do Código Tributário Nacional, salvo disposição de lei em contrato, por contrário, portanto, gente, perdoe, eu estou cansada, viu? Cheguei do trabalho e vim aqui gravar aula para vocês. Salvo disposições de lei em contrário, por isso que eu estou suja, inclusive, fim de dia. As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Primeira informação. Essa regra, ela pode ser o quê? Excepcionada pela lei.
Mas se a lei não trouxer exceção, vale o que está contido nela. Exemplo clássico, ilustração clássica, contrato de locação de imóvel. Digamos que você tenha um imóvel e você loca esse imóvel. E no contrato de locação, você transfere a obrigação de pagar o tributo ao locatário. Ele vai pagar aluguel e o tributo. Se é um acerto, meu bem, entre você e ele, e somente entre você e ele. Se ele não pagar o IPTU, e é por isso que eu aconselho demais a você sempre, né, embutir, se for o caso, no valor do aluguel, o valor do IPTU, e você se responsabiliza pelo pagamento, porque se ele não pagar, a fazenda não quer nem saber se vocês tinham esse acordo, se vocês tinham esse contrato. A municipalidade que vai cobrar o IPTU tem nada a ver com a sua situação civil junto ao locatário. O que ela tem a ver é com a relação jurídico-tributária entre você e ela. E na visão dela, você é proprietário de um imóvel urbano, localizado em uma zona urbana. Assim sendo, você deve pagar IPTU, você é proprietário. Não é isso? Pois bem, se você for executado, nem leva o contrato, pelo amor de Deus, tá? Se o advogado quiser levar, você fala, meu filho, não leva, não passa essa vergonha. Porque isso quer dizer que você desconhece a norma do artigo, inclusive contrata outro advogado, estou logo avisando. Você desconhece a norma do 123 do Código Tributário Nacional. Você vai ter que pagar o tributo. Aline, mas eu vou ficar no prejuízo? Não. Aí você cobra lá na esfera civil do seu locatário o que ele te deve, pelo descumprimento do contrato firmado entre vocês dois, mas a fazenda pública não tem nada a ver com isso. Nem quer ter. E nem vai ter. Porque, afinal de contas, quem deve é você. Tanto que o STJ tem jurisprudência no seguinte sentido. O locatário é parte ilegítima para impugnar lançamento de IPTU, pois não é o sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Contribuinte ou responsável tributário. Ele nem responsável tributário é. Súmula 614, anote aí que está faltando. Súmula 614 do STJ. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e mais, e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos, porque quem está na relação jurídico-tributária é quem? O proprietário. Para finalizarmos este bloco, pergunta: quem pode, quem detém a capacidade tributária para pagar e estar compondo a relação jurídico-tributária junto à fazenda pública, estadual, municipal ou federal? Dê uma olhada no que diz o artigo 126. A capacidade tributária passiva independe, não depende, da capacidade civil das pessoas naturais. Nossa, de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. 3. De estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Portanto, quem é que não pode estar na relação jurídico-tributária porque não detém capacidade tributária passiva?
coisa, bichos e, que Deus o tenha, os falecidos. Tirando essas três situações, coisa, objeto inanimado, animais, bicho, cachorro, gato, galinha e o morto, né? Porque a gente sabe que dentro do nosso sistema jurídico, com a morte tudo se acaba, né? Morreu, já acabou, o patrimônio já é passado pelo princípio de Sazini aos herdeiros. Tirando essas três situações, todo mundo detém capacidade tributária.